Que o nosso corpo se modifica durante a gravidez, todo mundo sabe. Mas vamos conversar um pouquinho sobre por que as principais modificações acontecem? Bora pro vídeo! Bem-vindos de volta ao nosso canal de saúde da mulher, comigo, doutora Luciana Muri, mas, por favor, pode me chamar de doutora Lu. Nosso objetivo aqui é falar de uma ginecologia, da saúde da mulher, de uma forma transparente, sem tabus, e por isso, se você é novo por aqui, já se inscreve, já curte, compartilha, porque assim que você se inscrever, os novos vídeos já chegam para você automaticamente quando você ativa o sininho de notificação. Isso é muito importante para a gente, porque ajuda a gente a perceber que vocês estão curtindo o nosso conteúdo, motiva a fazer mais conteúdo e por aí vai. Nosso assunto de hoje é bem legal. Nós vamos falar modificações do organismo materno durante toda a gravidez. Por que o corpo muda da mulher, como nessa foto aqui? Dá para ver, é óbvio. Mas existem algumas outras modificações que são comuns e que às vezes a gente fica um pouco perdido de entender o porquê que elas acontecem. Então nós vamos falar 6 modificações, para mudar um pouco esse número aí, de modificações comuns, para você já ficar de olho. Conhece alguém que está grávida? Já manda esse vídeo. Se você estiver grávida, já faz o checklist do que você está apresentando aí. Bora começar. Primeiro ponto que é muito importante, e eu te digo que eu penei, foi o sono extremo até a 12ª semana. Muito comum. É muito comum por conta da elevação do nível de um hormônio que é essencial na gravidez, que é a progesterona. Eu me lembro bem e eu costumo falar que nessas primeiras 12 semanas eu saía para o trabalho falando assim, meu Deus, que horas eu volto para aquela cama, eu preciso dormir mais um pouquinho. E quando alguém falava, meu Deus, já está cansada agora, imagina no final, falava, dá licença que eu estou fazendo órgãos. Isso demanda uma energia sem tamanho. Mas o fato é que isso tudo é derivado da progesterona, que é um hormônio que pode não só trazer esse sintoma nas primeiras 12 semanas do cansaço extremo, como também o do enjoo e vômito. Quando a paciente chega no consultório falando assim, doutor, não estou me aguentando de tanta náusea, de tanto vômito, eu falo, olha, eu te entendo que é ruim demais, mas pra gente é muito bom. Porque isso significa que os níveis da sua progesterona estão chegando aos ideais para a gravidez. E geralmente quem tem gravidez múltipla tem tudo em dobro ou triplo. Então, isso significa mais uma vez que existe uma correlação entre o nível de progesterona e os sintomas, especialmente esses 2 sintomas que acontecem ali nas primeiras 12 semanas, que são cansaço e o sono extremo e a náusea e o vômito. Então, vai acontecer. E se acontecer, por mais que seja muito ruim, por mais que seja difícil de levar essas primeiras 12 semanas, você já sabe que tem um lado positivo, já sabe que tem alguma coisa boa por aí. Um outro ponto que é muito importante, aí eu já vou contar 2 alterações do organismo da mãe, usando aqui o nosso modelo. Ó, aqui está seu útero, que vai crescer a beça. Isso aqui é um tamanho até quase natural do útero. O útero, em média, tem 6 centímetros quando não está grávido. E chega até 40 centímetros quando está grávido, no final da gravidez. Isso é muito louco, como esse órgão é elástico. Então, vê, de 6 centímetros ele vai crescendo até 40. Depois ele volta para os 6. Ele é sensacional. Então, aqui dentro vai estar se formando o amor da sua vida. Teu companheiro ou companheira para o resto da vida. Aquele que você vai ter a responsabilidade de ensinar tudo. E te digo, não vem nada escrito na placenta. Podia vir um manual de instrução? Vem não. A gente tem que ir ali, ó. Bom, aqui está crescendo o seu baby, seu amor da vida. E aqui tem 2 órgãos que vão sofrer muito com a gravidez. Bexiga e o intestino. Logo que a gravidez se inicia, independente da formação, independente da posição que o seu útero tem, que tem aqueles úteros que são antivertidos para cima da bexiga e os retrovertidos para cima do intestino, mas
especialmente os retrovertidos, que são para cima já do intestino, conforme vai tendo esse primeiro crescimento do útero e que ele começa a tentar sair da pelve, né, começa a crescer, a gente tem uma constipação ou um excesso de gases. Nesse momento ali, até 14 semanas, a partir da 7ª ali até a 14ª, 15ª, o paciente pode ter uma dificuldade para ir ao banheiro, o paciente pode ter um excesso de gases por conta da pressão que esse órgão que está crescendo está exercendo sobre o final do intestino. A gente consegue driblar isso usando uma alimentação menos constipante, bebendo muita água, fazendo exercício físico se possível, usando lactobacilo se rolar, mas é possível driblar. Só que é uma cólica às vezes tão chatinha de início da gravidez que a gente acha que pode ser alguma coisa uterina, alguma coisa com o bebê. E na verdade, nada mais é do que um órgão crescendo e começando a comprimir, ou seja, a amassar o que está pertinho dele, que é o intestino. Ambos as posições do útero podem dar essa sensação, que quando ele é para cima da bexiga e começa a crescer, ele também começa a ficar debruçadinho por cima desse final do intestino e também pode dar esses sintomas. Então, independente da posição uterina, é um sintoma que vai acontecer e, como eu disse, às vezes pode confundir aquela cólicazinha que você acha que é por conta de alguma coisa do início da gravidez, já fica preocupada e nada mais é do que o teu intestino falando assim, epa, quem está crescendo por aí? Aproveitando o nosso modelo por aqui, vamos falar de uma modificação que aí já acontece lá para o final da gravidez. Então é a nossa terceira alteração. Falamos do sono, na rebarba das náuseas e vômitos. Falamos dessa constipação com uma dorzinha e excesso de gases, que acontece ali também até 14, 15 semanas. E agora vamos falar da terceira alteração, que é o outro órgão que sofre um pouquinho com esse crescimento uterino, que é a bexiga. Se nesse início, quando o útero está saindo da pelve, ele comprime o intestino e causa um desconforto da parte do intestino, quando esse útero está grandão, ali, depois das 20 semanas, começa a comprimir a bexiga. Então a bexiga, ela começa a ser o leito que o útero se debruça. Por isso que a nossa barriga, quando cresce, cresce para frente. Quando ela está aqui, imagina, o útero já está aqui, ó, grandão assim. Ele cai para frente, né? A gente tem a barriga pendendo para frente. E aí ele se debruça sobre a bexiga. E aí é a hora que existe um risco muito aumentado da infecção urinária. É a hora que a gente às vezes tosse, espirra, baixa e perde um pouquinho de xixi. Porque existe uma pressão contínua daquele útero com o bebê, às vezes já com meio quilo, 1 quilo, fora líquido, placenta e tudo mais, que fica fazendo uma pressão sobre a bexiga. Aí a gente tem o risco tanto da perda quanto da infecção. E a infecção ainda pode acontecer se você não beber bastante água e ficar renovando essa urina, porque às vezes pode sobrar um restinho de xixi se a gente não fizer ele na frequência correta. Por isso, nessa fase da gravidez, é fundamental que a ingesta hídrica supere aí os 3, 4 litros. É, isso mesmo. Porque aí a gente tem segurança de que está fazendo a renovação o tempo inteiro desse líquido e não fique acumulado na bexiga. E te digo, se você não fizer um controle rigoroso com algum recipiente que te mostre que você está bebendo essa quantidade, você não vai saber se está bebendo e às vezes bebe nem metade disso. Por quê? Porque não tem mais sede, você fica saciada. Só que nessa fase da gravidez eu não quero você saciada, eu quero você encharcada quase, se você puder, se não houver nenhuma alteração ou condição que te impeça de beber bastante água, porque aí eu tenho segurança de que vai dar tudo certo. Então já falamos algumas modificações que acontecem e você já está ficando bem craque em tudo isso que está acontecendo. Falamos das modificações do sono, do enjoo, do intestino, da bexiga, e agora a gente vai falar de uma que acontece também geralmente no finalzinho da gravidez, que é o formigamento, principalmente membros superiores, e a perda da força. Eu me lembro que no final da gravidez, eu para segurar caneca ou no meio da noite, eu acordava totalmente dormente, formigando as mãos, que eu tinha que ficar fazendo massagem para tudo voltar a funcionar ali pelo menos um pouquinho. Isso acontece por 2 motivos. Um, porque todos os nossos nervos também ficam
embebecidos e envoltos por progesterona, e isso causa quase um inchaço dos nervos. E outro porque toda a inervação dessa parte, ela é oriunda, ela vem de nervos aqui, perto da coluna, principalmente da coluna cervical e do inicinho da torácica, que está com uma alteração da formação muito grande. A gente tem aquela hiperlordose, que é clássica da gravidez, e ela pode alterar, por esgarçamento, principalmente a inervação do final da mão. Então essa sensação de formigamento, essa perda de força na prensa é muito comum por conta justamente dessa progesterona que está envolvendo os nervos e dessa modificação da formação e da posição da coluna que acontece no final da gravidez. Pode ser que algumas pessoas aconteça um pouquinho antes, mas isso é mais comum de acontecer no final da gravidez. Mais uma modificação contada com sucesso. E aí vamos para a marcha. Tu já viu que geralmente a gente, de uma parte da gravidez em diante, em vez do nosso pé ficar para frente, a gente abre a marcha. A gente fica balanceando o quadril, que é uma marcha que a gente chama de anserina, que é igual do patinho. É por isso que depois de uma certa fase da gravidez, a gente começa a ter que equilibrar nosso eixo, nosso centro de gravidade modifica muito por conta do peso da barriga. Senão a gente tombava para frente ou para os lados. Por conta imagina, pensando no meu exemplo, eu engravidei com 33 para 34 anos. Durante 33 anos eu andei daquele jeito e de repente eu mudo completamente meu centro da gravidade, meu corpo não está esperando aquela modificação e ele precisa se adaptar a essa modificação sem que eu perca a segurança no andar. E aí acontece, essas pontas dos pés ficam mais abertas, né? E a gente anda mais balançando para um lado e para o outro, como se fosse um patinho. E assim a gente consegue manter o nosso eixo de gravidade e a segurança no andar. Isso é muito comum também. Um outro ponto que é importante é palpitação e o coração acelerado. Isso é muito clássico. A gente sente o nosso coração batendo na garganta. Por que isso acontece? Existe uma modificação no nosso fluxo sanguíneo. Existe uma modificação na velocidade que esse sangue tem que correr, na velocidade que ele precisa ser oxigenado, até porque agora ele precisa fazer as trocas não só da mãe, como do bebê. Não sei se vocês já perceberam que habitualmente a frequência da mãe é metade da frequência do bebê. Geralmente o neném bate aí a 150, 160 batimentos por minuto e a mãe geralmente 80, 90, porque o neném tem que bater o coração mais rápido para conseguir captar esses nutrientes e oxigênios que passam pelo sangue da mãe, que precisa ter uma renovação mais rápida. E isso pode ser que precise de acelerar o batimento ou de fazer com que esse batimento aconteça de uma forma um pouco mais forte e se torna perceptível. Uma modificação muito comum que a mãe tem que estar preparada e que também demonstra que todo o rolê da gravidez está acontecendo de uma forma segura. Bom, falei algumas modificações aí e vou falar mais uma, que eu não sou obrigada. Comer por dois. Bem, essa não acontece não, tá? Essa aí a gente usa. A gente usa. Desejo? Também não acontece não, tá? Mito. Mas a gente usa. Pô, está aproveitando ali 9 meses, sabe-se quando que vai repetir de novo? Tem gente que repete mais rápido, tem gente que repete mais demorado, tem gente que nem repete, tem que aproveitar. Marque comer por dois e ter desejo não está no livro, nas modificações comuns do organismo materno, não tá. Mas a gente usa. Até o próximo vídeo.